Uma boa maneira de melhorar o entendimento acerca da Bíblia Sagrada é organizar os fatos de acordo com uma linha do tempo. Ou seja, ordenar os eventos conforme foram acontecendo e apresentando os personagens que estavam envolvidos nestes eventos. Por exemplo, se quisermos compreender melhor a vida e a obra de Jesus, uma das primeiras coisas a serem feitas é tomar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o início de Atos dos Apóstolos, e colocar os eventos em uma ordem cronológica, iniciando com o anúncio do anjo a Maria, lá do Evangelho de Lucas, até a ascensão de Jesus diante dos seus discípulos, lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Esta organização nos trará uma clareza dos fatos e uma melhor compreensão do sentido de algumas palavras de Jesus e dos eventos que aconteceram. De maneira semelhante, podemos também organizar o Antigo Testamento de uma maneira cronológica, criando uma linha do tempo que inicia da criação do universo e encerrando-se com o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, reconstruindo Jerusalém, as muralhas e o templo. E dentro desta linha do tempo, encontraremos fatos como o dilúvio, o êxodo, a monarquia, a divisão da nação, a queda de Samaria, os cativeiros, o profetismo, a poesia de Israel e demais fatos que compõem a grandeza do Antigo Testamento. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui você encontra dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. São vídeos com uma didática muito fácil e de linguagem bem simples, apenas para você aprender um pouco mais sobre o universo da fé cristã. Há também algumas séries de vídeos que você deve assistir, os livros da Bíblia, onde cada vídeo aborda um dos livros do Antigo ou do Novo Testamento. Outra série é o curso de Teologia Sistemática, um curso completo, gratuito, sobre as disciplinas da Teologia Sistemática. Uma oportunidade para você que nunca estudou teologia, gratuitamente para você. Outra série é os 12 discípulos de Jesus, uma série de 12 vídeos abordando a vida destes homens que acompanharam muito de perto o Senhor Jesus Cristo. Além das séries Divindades da Bíblia, Os Reis de Israel e muitos outros vídeos. Dito isto, agora vamos ver uma cronologia muito fácil do Antigo Testamento para compreender um pouco mais da Antiga Aliança. Uma primeira coisa a ser feito antes de colocarmos em ordem os eventos do Antigo Testamento é estabelecer um limite de início e fim. Isso mesmo, um evento inicial e um evento final, para que entre eles sejam organizados os demais fatos que compõem o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Embora Gênesis inicie com a criação dos céus e da terra, devemos ter o entendimento que antes da criação do mundo natural, com o ser humano, os animais, vegetais, minerais e etc., já existia um mundo espiritual, com seres que ainda temos uma certa dificuldade de dar uma descrição exata das suas naturezas, funções, criação e etc. Temos o mundo dos anjos de Deus e de anjos expulsos da presença de Deus, os demônios, que já existiam antes da criação narrada em Gênesis. Cabe salientar ainda que antes destes anjos e até mesmo antes da eternidade, Cristo já existia, pois segundo o Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, antes até mesmo do distante mundo dos seres espirituais, Cristo já existia. Existia antes de tudo que podemos ter noção de existência. O que para alguns teólogos, o ser de Deus existe em um mundo incriado, isto é, algo não criado, mas que sempre existiu, porque se passou a existir, foi criado, então é obra de Cristo. Cristo está antes da criação. Tendo agora um limite inicial, um outro limite que precisa ser estabelecido é o limite final.
O Antigo Testamento apresenta como limite final o fim do cativeiro do Reino do Sul, do Reino de Judá, com o regresso dos judeus que estavam no cativeiro para suas terras. Neste regresso, houve a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução das cidades e o estabelecimento da lei, trazendo a vida religiosa e civil para os judeus. Mesmo assim, o povo e os sacerdotes se distanciaram novamente de Deus. Uma pequena parada aqui no vídeo para pedir que você se inscreva aqui no canal. Não perca de vista esse canal. Se você já é inscrito ou irá se inscrever, é importante você clicar no sininho das notificações para que você seja avisado, notificado, quando tem vídeo novo por aqui. Além disso, se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário sobre o vídeo. Informe também a cidade e o estado de onde você está me assistindo. Agora vamos à continuação do vídeo sobre uma cronologia fácil do Antigo Testamento. Estabelecendo os limites de início e fim do Antigo Testamento, agora é apresentar uma tentativa de organizar os eventos narrados na Bíblia Sagrada. Claro que não é em poucas palavras que se organiza um longo período histórico de maneira muito detalhada, mas pode-se apresentar os principais fatos para que se tenha uma compreensão mais fácil do Antigo Testamento. Tendo em mente a criação e o fim do cativeiro babilônico, com o retorno dos judeus para as terras de Judá, reconstruindo a cidade de Jerusalém, os muros e o templo, agora pode-se inserir outros fatos nesta linha cronológica. Após a criação do universo e da vida humana em Adão e Eva, logo temos a queda do homem, um ato de incredulidade, desobediência, fuga, acusação, resultantes da tentação. Esta queda resultou na entrada do pecado na história humana. E com o pecado, a morte passou a fazer parte da vida dos seres humanos. Este pecado se multiplicou terrivelmente, corrompendo toda a humanidade, trazendo o juízo divino por meio do dilúvio. Passado o dilúvio, a história bíblica passa a apontar Abraão e seus descendentes. Destes descendentes de Abraão, por cumprimento das predições de Deus, tornam-se escravos por longos 400 anos, lá no Egito. Os israelitas, descendentes de Jacó, num total de 70 pessoas, entraram no Egito, tornaram-se escravos e, após 400 anos, são sobrenaturalmente livres da opressão egípcia e, sob liderança de Moisés, iniciam 40 anos de peregrinação no deserto. Neste período, Deus estabelece aos israelitas leis religiosas e civis, pois ao entrar em Canaã, a terra prometida, necessitariam se organizarem como uma nação. Este período da criação até quase entrar em Canaã, ainda sob a liderança de Moisés, está disposto historicamente no Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E assim foi. Agora, sob liderança de Josué, entraram e conquistaram a terra de Canaã. Com a morte de Josué, os israelitas passaram a ser governados pelos juízes. Homens como Gideão e Jefité, Sansão e outros mais foram levantados por Deus para defenderem um povo dos ataques inimigos. Essas narrativas estão nos primeiros livros históricos do Antigo Testamento: Josué, Juízes e Ruth. Esta era de juízes se encerra com o estabelecimento da monarquia de Israel. Agora não eram mais juízes que lideravam o povo, mas a nação teria o seu rei. Saul, Davi, Salomão e Roboão foram os primeiros reis da nação. De Saul a Salomão era uma nação formada pelas 12 tribos, mas durante o reinado de Roboão, o filho de Salomão, a nação entra em crise política, dividindo-se em 2 reinos. Roboão tornou-se rei apenas das tribos de Judá e Benjamim, o reino de Judá, ou reino do sul, onde manteve a cidade de Jerusalém como capital.
As outras 10 tribos levantaram Jeroboão como rei. Passaram a ser o reino de Israel ou reino do norte, tornando a cidade de Samaria como capital. Estes 2 reinos passaram a ser independentes um do outro. Cada um deles levantava os seus reis e sucessores destes reis. Mais tarde, devido ao distanciamento de Deus, causado pela idolatria, desobediência, violência, corrupção moral e social, tanto o reino do norte quanto o reino do sul sofreram cativeiros. O reino de Israel foi levado cativo pelos assírios, deixando de existir, e o reino de Judá foi levado cativo pelos babilônicos, onde permaneceu no exílio, regressando somente após 70 anos, durante o Império Persa. Essas narrativas estão nos demais livros históricos do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Neste período da monarquia de Israel, da divisão da nação em 2 reinos, durante os 2 cativeiros e no regresso dos judeus da Babilônia, se dá o profetismo de Israel. É durante esse período histórico que surgiram homens como Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, Jonas, Jeremias, Zacarias, Malaquias e outros para exercerem um chamado profético. Os livros proféticos do Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores, têm um contexto histórico neste período. Além desses homens, temos Ester, Neemias e Esdras, que viveram durante o período final do cativeiro babilônico, até o regresso dos judeus para as terras de Judá, auxiliando na libertação e reconstrução do reino. Neste mesmo período histórico, também temos a composição da poesia de Israel, retratada nos livros poéticos de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Diante de tudo isso, ainda temos a expectativa messiânica, ou seja, toda esta história foi sendo construída trazendo uma esperança, a esperança que Deus levantaria um rei em que o seu reino nunca teria fim. E este reino teria paz e justiça, apontando diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Desta maneira, quando organizamos os eventos do Antigo Testamento, torna-nos mais fácil a compreensão da primeira parte da Bíblia Sagrada. Esta compreensão é necessária para quem estuda e medita na Bíblia Sagrada, muito mais para quem ensina ou prega sobre a Bíblia. O entendimento sobre o êxodo, a monarquia, a divisão do reino, os cativeiros e o profetismo são indispensáveis a qualquer pessoa que quer entender um pouco mais sobre o Antigo Testamento. Que bom que você ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado por sua preciosa audiência. Um abraço e até um próximo vídeo.